Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Oi, Lô. Oi, acho que Tudo bem? acho que a minha internet não tá tão boa, espero que fique. E hoje é feriado, né? Tá todo mundo sofrendo com a conexão de uma forma geral. E feriadão, provavelmente o Sim, consumo aí da internet está maior. Mas a gente vai tentando por aqui, não tem problema. Antes de tudo, quero te agradecer por deixar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente aqui nessa tarde. O porquê que a gente uhum, está fazendo esse movimento no Nesan e algumas lives nesse mês de abril, né? E antes de te apresentar, vou só fazer esse resumo de novo, que a gente passou já dos 30 dias desse distanciamento, isolamento social, né? E não tem sido fácil para uhum, ninguém. Não tá. com certeza. Então, a gente, como trabalha a saúde integral da mulher em suas diversas fases, a gente, conversando internamente no Nesan, a gente viu a necessidade de falar também da saúde mental um pouco nesse processo. E aí, na semana passada, quando a gente teve a live com a Fernanda Blanco, psiquiatra, as pessoas perguntaram um pouco sobre ansiedade, como é que a ansiedade influencia no comer, né? A gente nem tinha pensado em falar sobre essa parte, né, de comer Uhum. intuitivamente, fisiológico, mas foi bom porque as coisas foram sendo conduzidas assim. Então, o grupo conversando internamente resolveu fazer essa live. E aí agora eu apresento formalmente para vocês aí que estão assistindo a gente, a Lorrene Pimentel, nutricionista formada pela FRJ, Campus de Macaé, Isso. ex-aluna, queridíssima, nutricionista integrante aí do Nesan, né? Tá com a gente já há um tempinho, né, Lô? Se apresenta aí e fala um pouquinho. Então, gente, né? Quando a Fê me convidou a falar sobre esse tema, eu gostei bastante, porque é um tema que eu gosto bastante de ler, de procurar saber. E eu acho esse momento muito oportuno, né, para a gente falar sobre isso. Sobre essa diferença, né? Como a gente consegue identificar a fome física da fome emocional. E como a Fê já me apresentou, né? Eu sou nutricionista e eu gosto muito dessa parte da nutrição comportamental, né? Que também tem a ver de relacionar o nosso comportamento com a nossa alimentação. Então, eu gosto muito de estudar sobre isso, pretendo mais para frente até fazer uma pós-graduação nessa área, porque eu acho que não só para adultos, para todo mundo, né? É um sistema comportamental abrange a todo mundo, né? Então, acho que a gente pode começar, né, Fê? Falando dessa diferença entre a fome física e a fome Podemos. emocional. Podemos. Você pode dar assim uma explicação, porque assim, tem gente que está assistindo a gente ou que vai assistir esse vídeo depois, que a gente vai deixar ele Uhum. salvo, que não é da área, né? Não é Tá. nutricionista, não é profissional da área da saúde. Então, comer significa. Eu tenho uma primeira pergunta para você. Comer não é fisiológico? Não, somente. O comer ele é fisiológico e tem a influência também das nossas emoções, influências culturais, do nosso estado no momento. A gente diz que eles têm influências internas e influências externas também. O ambiente também influencia o nosso comer, né? Então, o comer não é somente um ato fisiológico, né? Acho E aí, que. Lô, a gente estava batendo um papo antes, né, da live. E as perguntas Uhum, foram chegando para gente, algumas para mim, outras para você. Mas eu vou uhum, começar com uma pergunta que foi feita na live anterior, que aí eu tá. acho que foi essa a grande motivadora da gente estar aqui hoje, né? Por que que a gente come, ou pelo menos assim, uma parcela das pessoas, né? Aumenta a ingestão de alimentos específicos quando tem sintomas de ansiedade, ou quando está frustrado, ou quando está nervoso. Sim. Eu acho que porque a comida também, nesses momentos, ela acaba se tornando um conforto, né? O ato de se alimentar, ele também traz prazer. Então, às vezes, você está ali com uma frustração, ou com uma ansiedade, com alguma emoção, e você acaba trazendo a comida como o conforto daquele momento, né? Por realmente a comida dá esse prazer pra gente, né? Ela acaba se colocando no lugar de um acalanto.
né, para aquela emoção que você está sentindo. Então, se você tem uma emoção ou você sofre alguma frustração, acaba que essa parte da influência que eu disse, né, que é o meio externo e a emoção também influencia na sua fome, acaba que a comida entra ali como um acalanto e para preencher um vazio, né? Eu acredito que é muito nisso, né? Por isso que a comida acaba entrando nesses momentos de ansiedade, de frustração. Realmente porque pela comida não ser somente a fome, né? Não ser somente um ato fisiológico. E aí, quando a gente fez o post de chamada da nossa live, no texto que você me mandou, você falava da diferença do comer fisicamente, né? Da fome física para a fome emocional, né? Você pode Isso. diferenciar para quem está ouvindo a gente aí uma da outra? Sim, posso sim. Então, a fome física geralmente é aquela que o corpo manda para a gente sobreviver. É assim que eu costumo dizer, né? Porque essa fome física ela chega para a gente comer alimentos e esses alimentos vão nos dar os aportes de nutrientes para que a gente possa fazer nossas funções vitais. Então, a fome física ela é para que a gente sobreviva, né? Para a gente nutrir realmente o nosso corpo. Essa fome geralmente ela chega gradual. E uma característica desse tipo de fome também é que ela pode ser adiada. Por exemplo, a gente está aqui na live. Eu estou com uma fome física, por exemplo. Eu não posso parar a live agora e comer. Eu consigo adiar essa fome. Eu consigo falar, quando acabar a live, eu vou lá fazer o meu lanche, comer uma fruta, comer isso. Eu consigo deixar para fazer essa fome, responder essa fome depois, né? Uhum. Geralmente também ela não é seletiva. Então você consegue satisfazer essa fome com algum alimento, não um alimento específico. Claro que todos nós temos nossas preferências alimentares, mas Uhum. quando você tem fome física, você consegue satisfazer essa fome com qualquer alimento, né? Outra coisa importante desse tipo de fome é que quando você ingere um alimento, você vai se sentir saciado. Então, na fome física, a partir do momento que eu acabei de me alimentar ali, fiz minha refeição, eu vou sentir o sinal de saciedade, que é essa sensação de estar sentindo mesmo conforto no estômago e tudo mais. Eu vou sentir que eu não preciso mais me alimentar, Uhum. né? A fome física também te dá alguns sinais, como, por exemplo, o estômago roncando, sinais de baixa energia. Tem pessoas que sentem irritabilidade, né? Tem pessoas que sentem dor de cabeça. Então, são alguns sinais físicos. Você consegue sentir realmente que o seu corpo está precisando de alimento. Então, é Uhum. algo físico que você sente, né? E aí, eu acho que também a gente pode falar que, é assim, quando eu sentir a fome física, o que eu devo fazer, né? Você deve comer. Você sentiu a fome física, você podendo comer, né? Você deve comer. E aí, como que se deve comer? Você deve escolher, fazer uma escolha alimentar, se possível, uma escolha alimentar com alimentos que vão te dar nutrientes e tudo mais. Comer com calma, mastigar esses alimentos e prestar atenção no que você está comendo. É muito importante ter esse momento na refeição, né? Você sentar no lugar, você prestar atenção no que você está comendo, você fazer as suas escolhas, sentir o gosto do alimento e não se julgar por estar comendo naquele momento, né? Isso é uma, E aí eu já entro. uhum. Isso no dia a dia requer bastante, então, atenção, né, do que a gente está fazendo. Porque na maioria das vezes, no dia a Exatamente. dia, não estou falando do momento que a gente está vivendo agora, mas no dia a dia, assim, a vida é corrida para muitas pessoas, né? Então, você acaba fazendo uma Exatamente. refeição sem prestar muita atenção nela. Ô, Exatamente. Lô, Então, por isso que é importante que, quando for uhum, atender essa fome, a gente tenha essa atenção, né? Oi, pode falar, Fê. uhum. Tem um comentário aqui muito importante para a gente falar da professora Ainá. Tá. E aí, para quem está assistindo a gente, a Iná Gomes é professora do curso de nutrição da FRJ lá no campus de Macaé. E a Iná é uma das coordenadoras do Nutricom. Então, depois eu vou deixar marcado, que a Lô também faz parte lá do Nutricom, né, Lô? Eu vou Isso. deixar marcadinho depois no Stories, que quem, né, quer entender um pouco mais desse assunto ou conhecer um pouquinho, dá uma visitada lá na página do Instagram do Nutricom, que vocês Isso. vivem fazendo eventos, palestras, né, rodeados dessa questão do comportamento em relação ao ato de se alimentar. E a Iná é uma amiga muito querida e é uma honra tê-la aqui olhando a gente nessa live e colocando Com os certeza. comentários dela. Então, eu não poderia deixar de falar.
A Iná está colocando aqui que muitas vezes as pessoas não sabem nomear os sentimentos, né? Não sabem nomear as emoções. E isso faz com que elas prefiram mascarar essa emoção com um alimento que já é conhecido, né? Você pode explicar isso um pouquinho, Lô, pra gente? Sim, eu acredito que quando você sente uma emoção, como eu falei, eu acho que vai de novo na parte do conforto, né? Quando você sente aquela emoção e talvez você não sabe muito lidar com ela ou não sabe o que fazer para aquela emoção passar, você escolhe aquele alimento que você sabe que vai te dar um prazer e um conforto, até mesmo te dar uma sensação de bem-estar, né? E acaba que Uhum. você consome aquele alimento para realmente acalmar aquela emoção. Se você não sabe fazer uma outra estratégia para acalmar essa emoção, esse alimento acaba que entra ali como Um substituto. um substituto para poder acalmar essa emoção, né? E aí vai muitas vezes, às vezes pode até rolar uma memória afetiva no Ai, momento, eu ia né? perguntar isso Né? Que nesse também momento. A gente, cada um aqui tem a sua. Tenho certeza que se a gente fizesse uma enquete de comida e memória afetiva, ia ter 1000 respostas, né? com E certeza. então a gente acaba substituindo, às vezes, essa emoção que a gente não está sabendo lidar muito bem no momento. E são inúmeras sensações diferentes, pelo que eu estou entendendo, né? Que pode ir Sim, desde uma sensação mais negativa, vamos dizer assim, não sei se eu estou usando o termo correto, até mesmo uma sensação mais positiva, né? De uma alegria sim, intensa. Então, a gente pode usar alimentos é, emotivos para gente, de lembrança afetiva, para suprir essa necessidade. Isso é o mesmo. Aí eu ia fazer aquela pergunta, porque, como eu disse, tem pessoas que aqui não são profissionais da área, né? E como a sim, nossa live vai ficar lá depois disponível, é bom a gente tentar responder o máximo de dúvidas possíveis. E eu recebi com uma certeza. pergunta se o comer com emoção, esse comer afetivo, né? Essa fome emocional, era o mesmo que consumir comfort food. É a mesma Uhum. coisa? Então, eu acho que assim, eles são semelhantes, igual talvez não, porque assim, muitas vezes muitas pessoas quando for responder à fome emocional e comer por conta da fome emocional, talvez não escolham um alimento que seja food, né? Vai realmente escolher qualquer alimento que tiver na frente. Também tem esses episódios. Uhum, Você tá sentindo uma fome emocional e você vai pegar e ter um comer compulsivo, comer uhum. qualquer coisa sem sentir essa vontade, sentir realmente o alimento, né? Então, eu acho que eles são bem semelhantes, né? Nem sempre que você comer pela fome emocional, você vai comer um alimento que vai te trazer conforto, Entendi. né? Você pode somente comer algum alimento ali para saciar aquela situação. Vou dar um exemplo. Quando você está ansioso, muitas pessoas relatam que tem vontade de mastigar. Realmente, estou ansioso, eu preciso mastigar para poder, parece que, tirar a ansiedade, né? Mastigar. E aí ela não está importando muito se ela vai comer algo que ela gosta, ela precisa mastigar. Então ela pode ali fazer a escolha de algum alimento que vai saciar essa vontade de mastigar e não somente essa parte do conforto, entendeu? Então eu acho que são semelhantes, né? Podem ser, às vezes você escolher um alimento de conforto, mas é fome emocional também, você pode escolher qualquer alimento somente para sanar ali essa vontade, né? Ah, entendi. A Ju tá aqui também, do Diz aí Nutri, falando que é muito importante esse comentário da Iná, porque ela também costuma perguntar na anamnese dela, logo no início, né? Você sabe o porquê você come e o que você sente quando coloca o alimento na boca, né? E aí ela complementa, dizendo que é muito difícil a pessoa nomear emoção, porque normalmente não está associado, né, a acostumar a falar de sentimentos, né? Então, isso da anamnese é muito importante que se leve em consideração. Sim. Entendi. Ô, Lô, tem uma outra pergunta aqui que chegou e eu acho que tem Hum. muito. É muito importante para esse momento que a gente está. Na live passada, até a Fernanda destacou a importância da gente tentar, na medida do possível, manter alguma rotina,
né? Para quem dá, né? Manter alguma rotina no dia a dia, que isso se refletia na redução da ansiedade, né? Do estresse. Mas a gente sabe que manter uma rotina hoje, nessa situação de distanciamento, não está sendo possível para muitas pessoas, né? E aí uma pergunta que chegou, que foi a seguinte: por que que a gente não deve se preocupar com padrões dietéticos Uhum. restritivos nesse período? E aí até eu vendo uns perfis de nutricionistas mesmo que eu sigo, chamando atenção para isso, assim, para as pessoas. Agora não é hora. O recado seria esse: agora não é hora de fazer padrões dietéticos mais restritivos, perder peso? Como é que vocês que trabalham com essa questão mais comportamental veem isso? Lô, Tá. estava falando o seguinte, que eu tenho acompanhado alguns perfis aí de nutricionistas e chegou essa pergunta, né, para a live de hoje, do porquê que Uhum. agora não é o momento da gente fazer padrões dietéticos mais restritivos, né? Uhum. Você pode comentar um pouquinho disso aí pra gente? Posso sim. Vamos começar a falar do momento, né, agora. Porque os padrões restritivos, assim, eu gosto muito de defender que eles só devem ser feitos em momentos muito específicos, com acompanhamento de algum profissional, né? Porque seguir padrões dietéticos muito restritivos podem gerar alguns problemas futuros, né? E vou complementar até com uma fala que já um comentário chegou da Iná, super importante. Porque a gente colocou caixa de perguntas, né, para nossa live de hoje. E então, as pessoas foram mandando, a gente recebeu algumas perguntas, e uma delas era se o porquê que não devemos aproveitar esse momento, né, atual para fazer padrões dietéticos mais restritivos. E aí eu repassei a pergunta, a Lorene vai explicar, mas eu tenho um comentário aqui muito importante da Ainá, que está participando aqui junto com a gente, enviando comentários, dizendo que restrição dietética, né, essas restrições mais fortes, elas nunca devem ser feitas, né? Agora nem nunca. A Ana fez esse comentário assim bem importante, né? Por quê? Porque restrições podem levar à compulsão, o que aumenta o risco de transtorno alimentar, né? E aí ela complementa também que, além de gerar adaptações metabólicas que podem, no longo prazo, prejudicar a perda de peso. E aí você Isso. consegue Agora eu ouvir a gente consegui, Fê, melhor? botar. Então você Agora pode eu comentar troquei um aqui. pouquinho sobre isso? Sim, eu acho isso muito importante, né? Que a gente tenha isso em mente, que dietas restritivas não devem ser feitas, né? Eu até complemento dizendo que essas dietas, elas vão desorganizar o nosso padrão alimentar, né? E aí, o que isso pode levar ao comer excessivo e levar até mesmo a transtornos alimentares, como a compulsão alimentar, né? E aí até mesmo atrapalhar, por exemplo, né? A gente aqui não tá, o nosso foco aqui não é falar de emagrecimento, mas se uma pessoa tiver num processo de emagrecimento, se ela faz uma dieta restritiva para atingir esse objetivo não pode ser atingido, mas depois retomar tudo de novo. E aí isso não é uma prática saudável, né? E nos dias atuais também, dietas restritivas podem nos levar a pensar em comida o tempo todo. Quando você faz uma restrição de algum alimento, a sua fome vai vir de forma mais rápida, porque você não vai estar oferecendo ao seu organismo a quantidade de nutrientes corretamente. Então, essa fome vai vir de forma mais rápida e você acaba pensando em comida o tempo inteiro. Então, você Uhum. acaba tendo que brigar com esse pensamento, né? Não quero comer, tenho que comer, mas eu não posso, né? E você fica com esse pensamento, brigando com isso, e isso te faz sentir mais culpada, né? Trazer outros sentimentos que vão sim interferir mais para frente na sua saúde mental e no seu comportamento alimentar, né? E Vira um falando ciclo, também né? o ciclo, exatamente. E eu até botei aqui um tópico importante, como a gente está vivendo em quarentena e no momento de que estamos com o vírus aí, né? Todos nós estamos tentando nos prevenir, né? Contra isso também. E a gente até fala um pouco da imunidade. Claro que a imunidade ela não é somente formada
ou fortalecida com a alimentação. É um conjunto de ações, né, que envolve sono, muito mais do que somente a alimentação. Mas a alimentação, ela tem sim um papel de fortalecimento da imunidade, né? Então a gente precisa estar com o nosso sistema imunológico fortalecido para enfrentar uma batalha, se precisar, né? E assim, quando você restringe algum grupo alimentar, a chance de você não estar oferecendo ao seu organismo a quantidade de nutrientes adequada é muito grande. Então, essa restrição pode sim levar a um menor oferecimento de nutrientes, o que para o fortalecimento da imunidade é muito ruim, né? Então, não só para a vida, como principalmente nesse momento onde a gente tem que estar com esse nosso sistema imunológico fortalecido. E não só o sistema imunológico, é como que eu disse também, quando você está oferecendo uma menor quantidade de algum nutriente para o nosso organismo, ele vai pedir aquilo de uma forma. E aí a forma que ele vai pedir pode ser sim com uma vontade muito grande, que você não consiga controlar, e isso te leve a gerar uma compulsão, a um comer transtornado, a pensamentos de culpa, de negação, que vira uma bola de neve e um ciclo, né? Eu, até complementando um pouco o que nós falamos na live da semana passada com a psiquiatra, e com você aqui agora, eu acho que a mensagem que fica para todo mundo, né, é que a gente deve buscar o equilíbrio, né? Não sei se você concorda. Assim. O equilíbrio, ele é também muito individualizado, né? Porque a gente vai ter pessoas que vão conseguir fazer, por exemplo, mais atividades, ou a gente viu muito assim nas redes sociais, na internet de uma forma geral, aproveitar a quarentena para fazer A, B, C, D, 1000 dicas, né? Pra gente, entre aspas, curtir a quarentena. Mas a gente sabe que a quarentena, ela tá muito particular para cada um, para cada família, para cada pessoa, né? Tem os profissionais da saúde que estão aí, estão saindo, estão trabalhando, tem outros profissionais, né, de serviços essenciais que estão mantendo as suas rotinas, mais ou menos. Mas a gente tem crianças em casa, que para quem é mãe, acaba às vezes trazendo uma certa sobrecarga. Então, assim, acho que a mensagem que ficou lá naquela live, e eu queria que, de repente, a gente trouxesse agora para o lado mais alimentar dela, é a questão do equilíbrio de cada um, né? E não compararmos a nossa alimentação, o nosso estilo de vida eu não posso comparar o meu estilo de vida com o seu, né? Com a blogueira ou com a nutricionista A, com o profissional B, com a cantora X, né? É importante a gente tentar. E a Fernanda, na live passada, falou uma frase assim que eu achei importante. Assim, a gente faz o que dá, né? Exatamente. E aí, em termos de alimentação, a gente sabe que você já comentou bem nisso, que pode levar a um aumento, né, de ingestão, porque a gente vai reagir de formas diferentes, né? Sim, com certeza. Mas o importante é a gente seguir nesse equilíbrio para tentar não sentir essa culpa, não é isso? Exatamente. E aí, quando vocês fazem essa parte mais de análise comportamental, eu nem sei se eu posso fazer a pergunta dessa forma, me corrige, assim, pode fazer a correção que você quiser. Mas dá para a gente pensar em alguma orientação assim, mais geral, uma dica mais geral, para que a gente evite essa culpazinha que fica? Porque, como eu disse, eu estou tentando aqui acompanhar os comentários que estão chegando, mas eu sei que não é todo mundo que é profissional da área, então, e como isso vai ficar disponível depois... minha mãe, por exemplo, está aqui assistindo, né? Como é que a gente pode falar de uma forma geral para essas pessoas em relação a essa culpa que às vezes existe? Ok, antes de responder, Fê, eu só quero reiterar uma coisa, que antes quando começou a travar, né? Eu estava falando que às vezes a dieta restritiva deve ser feita somente em casos. O que eu quis dizer com isso não é dieta restritiva para coisas específicas. Vamos dar um exemplo. Porque quando eu penso em coisas específicas, eu penso em coisas amplas. Um exemplo, um paciente renal, um paciente que precisa retirar o glúten porque tem doença celíaca. Foi nesse sentido que eu pensei, não em sentido de doença, e não em sentido de
outros objetivos, só para Sim, ficar não, mas é claro, né? ótimo você colocar, porque a gente hoje na internet tem que deixar tudo muito explicadinho. É, E as isso. pessoas Isso, pegam a dieta a nossa restritiva nesse frase. sentido. É, Não, exatamente. E não perfeito. no sentido de outros objetivos, sim no sentido de saúde e doença, né? Sim, Que aí sim. a gente tem que, às vezes, restringir alguma coisa por conta de alguma patologia que a pessoa tem naquele momento, né? Mas Uhum. respondendo a sua pergunta, eu fiquei exatamente me perguntando isso antes de entrar aqui na live, né? Se tinha, até mesmo para esse comer intuitivo, né? Que é exatamente isso, você responder e escutar os sinais de fome e saciedade do seu organismo. Uhum. Cada organismo tem a sua especificidade, né? Até um dos princípios do comer intuitivo é exatamente isso, você não se comparar. É mais ou menos assim, você não se comparar com a outra pessoa. Você saber que o seu corpo é o seu corpo, as suas sensações são suas sensações, né? Nesse artigo que eu estava lendo, que eu até mandei para a Fernanda, depois se alguém quiser, pode pedir para a gente que a gente pode mandar também, né? Uhum. Falava exatamente disso, que tem pessoas que calçam 35 e o sapato 37 não vai servir na pessoa. Vai ficar grande e o 34 pequeno, é exatamente isso. E assim, eu acho que a dica seria você, igual você falou, né? Fazer o que você conseguir. E aí eu vou dar um exemplo na parte da alimentação. Vamos supor que você se propôs a se alimentar de uma certa forma naquele dia. Você acordou e naquele dia você determinou que você vai se alimentar de uma certa forma. Chegou no seu café da manhã, você conseguiu se alimentar do jeito que você programou. Tudo bem. No almoço, você não conseguiu. Você excedeu alguma coisa, você comeu algo que você não tinha se programado. E aí eu acho que nesse momento, para que você não se sinta culpada, acho que são duas coisas. Uma, é colocar na sua cabeça que não há nenhum alimento que é proibido. O alimento não pode ser considerado proibido. O alimento tem que ser considerado alimento. E ele deve ser consumido, todo alimento tem que ser consumido com quantidade adequada para cada pessoa. Tanto é que a gente fala que é equilíbrio e individualidade. Então, Uhum. não colocar como nenhum alimento sendo esse alimento proibido. E o segundo aconteceu alguma coisa fora do seu previsto, você tem que fechar aquela janela, você tem que, né, pensar assim, e não conseguir fazer como eu me propus nessa refeição, nesse horário. A outra refeição, o outro horário é outra coisa. Então, assim, você não ficar pensando que você errou, não se culpabilizar nesse sentido de colocar um nome ruim. Eu tive uma atitude ruim em me exceder nessa alimentação. Eu acho que é isso. Quando você não pensa, você não colocar nome para sua atitude, sabe? Vou dar um exemplo. No almoço eu errei. Não, no almoço você comeu porque naquele momento você estava sentindo aquela sensação e você comeu. Tudo bem. Fecha aquela janela. Na próxima refeição, você A gente consegue pensar tenta. melhor. A gente tenta. É um dia de cada vez, uma refeição de cada vez. Eu costumo falar muito isso, até mesmo para os meus pacientes também. É um dia de cada vez. Hoje eu posso ser melhor que ontem, amanhã eu posso ser melhor do que hoje. E eu não posso julgar as minhas ações, porque é aí que vem a culpa. A partir do momento que eu julgo, eu falo assim, nossa, mas eu poderia ter sido tão melhor se eu começar a julgar aquilo que eu fiz. Não, eu posso pensar assim, tudo bem, eu fiz essa atitude, tá ok, essa atitude já foi feita, amanhã é outro dia, ponto. Então, acho que isso, sabe? Não ficar se... fez uma atitude, não ficar se julgando com aquela atitude, que eu acho que o sentimento de culpa vem muito nisso, né? Não sei se Não foi... respondeu. Lô, eu preciso te dar uns recadinhos aqui, ó, Tá. porque Eu não consigo ler o que está você não nos consegue, comentários. né? Então eu preciso te dar esses recadinhos aqui, que a Iná e a Ju estão aqui batendo palma para você, sendo perfeito. A Iná Ai, ficou obrigada. quase chorando de emoção aqui. Ai, meu Deus, vocês me deixam Ela tá assim. mandando comentário e a Ju também, e tá ótimo, viu, meninas? Ó, coração alegre aqui, porque só contribui. A Iná, eu só vou fazer esse comentário, porque a gente já está chegando no nosso tempo final, né? Sim. Porque ela colocou uma fala assim, muito particular, muito pessoal, mas que eu acho que muitas de nós vamos vestir a camisa junto com ela, né? Dizendo que no início ela teve um pouco de descontrole alimentar por essa pressão de que esse tempo tinha que ser útil, o tempo da quarentena, né? Uhum. E aí eu vou fazer também um relato pessoal, né? Assim, no início, eu fiz tantos planos na minha cabeça, assim, eu vou caminhar todo dia, não vai dar para caminhar, mas eu vou fazer 15, 20 minutos na varanda de casa, eu vou poder cozinhar, porque eu tô, né, direto em casa, vou cozinhar isso, vou cozinhar
aquilo, vou fazer isso para o meu filho, né? Então, meu mapa, assim, minha lista mental estava completa, né? Para a Sim. quarentena toda, se eu precisasse. E aí, foi a primeira semana, fiz cardápio para colocar na geladeira, cozinhamos almoço, jantar, aquela coisa toda. E aí, quando chegou a segunda semana, eu já fiquei sem paciência. E aí, já na terceira semana, jantamos pizza 2 vezes na semana, porque já não estávamos mais aguentando aquela. Eu já não estava mais motivada para fazer o cardápio ABC que eu tinha tão lindamente idealizado na minha cabeça. E como todo mundo, né? Visto ali, às vezes, ou muitas vezes, a minha carapuça da culpa, né? E fico assim, ai, como deixar isso? Como é que eu vou fazer isso? Aí a gente entra a frustração, eu acho que dos dois lados, né? Não só de você conseguir fazer o que você queria ter feito, como o fato de você, caramba, isso não é bom, né? Isso não é Uhum. É o saudável. rótulo, né? Que a gente coloca. Exatamente, o rótulo que a gente traça para tudo, ou quase tudo na vida, né? Então, é muito difícil e eu fico imaginando assim, como é que a gente pode sair desse ciclo quando a gente se vê dentro dele. Por Sim. exemplo, para quem está nesse ciclo, assim, eu como, sinto, fico culpada porque eu comi aquilo, ou bebi, enfim, e aí fiquei chateada, fui lá e comi outra coisa que eu não queria comer. Como é que a gente, quando se percebe nesse ciclo, que conselho que vocês dão, assim? Então, Fê, é uma pergunta que para mim eu também já pensei muitas vezes, porque eu também já me peguei muito dentro desse ciclo, né? Como que eu faço para eu sair nele, né? É assim, em primeiro lugar de tudo que eu acho é você buscar ajuda de profissionais. Claro que nem todo mundo, né, vai ter acesso, mas assim, buscar ajuda de profissionais e não somente, eu digo, de consulta, mas assim, igual você mesmo disse, tem o Instagram do Nutricom, tem o Instagram do Nezan, procurar essas fontes que são confiáveis, né? Porque aí vai ter dicas ali que vão te ajudar em cada situação que você está vivendo, né? E eu acho que assim, e tentar se perceber, eu acho que é a dica fundamental, é você tentar se conhecer, você se perceber. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou dentro desse ciclo? É muito difícil, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ter essas perguntas, essas respostas, e não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir sair desse ciclo. Mas a gente pode se perguntar, se permitir refletir, porque eu já me peguei muito nesse ciclo e não querendo parar para refletir, eu fazia tudo automático. Era o comer automático, era o acordar automático, e aí eu perguntava, mas por que eu estou comendo agora? Se parar e perguntar, mas por que me deu fome agora? Por que eu vou comer isso? Eu realmente estou com vontade de comer isso? Se eu tiver com vontade, então tá, vou comer. E começar a se perguntar e a se perceber. É voltar a ter esse domínio sobre a sensação que a gente perdeu. A sensação da fome, da sociedade, das nossas emoções, que a gente perdeu, às vezes, muito com a internet, com as informações que estão colocando, com a comparação. A gente não se percebe mais, a gente não sabe quem nós somos, o que a gente quer. Então, acho que a dica é essa, parar e se perceber por que você está nesse ciclo. E aí eu acho que cada um vai ter como sair. Porque, assim, eu acho que não é uma resposta universal. Vamos dar um exemplo. Eu já procurei muito sobre como... Vamos dar um exemplo. Como não ter uma compulsão alimentar. 3 dicas para você nunca mais ter uma compulsão alimentar. Não existe, né? Eu fiz as 3 dicas, mas para mim o Rene não funcionou. Porque para mim é outra coisa que me leva a isso. Então, sou eu que tenho que me descobrir, né? E muitas vezes com auxílio, talvez, de uma psicóloga, eu vou descobrir. Às vezes não, às vezes sozinha mesmo, né? Por isso que é importante a gente tentar buscar o profissional, porque ele vai ser uma porta, né? Mas se você não tem como fazer isso, você também pode ir fazendo essas perguntas e se percebendo, porque a gente se conhece. Lá no fundo, a gente se conhece. É só a gente tentar se perceber mesmo. E, Fê, só para terminar também, eu vi que na outra live, a moça, a Fernanda, né? O nome dela também, minha xará. falou até para a gente não ficar vendo muitas notícias sobre o coronavírus, né? Que a gente fica... E eu acho que de hoje também o que eu digo é isso, para a gente também não tentar, para a gente tentar filtrar tudo que a gente vê sobre exercício, sobre alimentação, essas coisas também na internet. Porque muitas vezes a gente vê tanto isso, as pessoas treinando todo dia, as pessoas se alimentando bem todo dia, e a gente talvez não está fazendo isso,
não está conseguindo criar uma rotina e a gente também fica se comparando. Até Então você... porque, Lô, desculpa te interromper, mas Não, pode... na internet a gente só mostra aquilo que a gente quer que os outros vejam. Exatamente. Eu vou Exatamente. postar, eu amo a rede social, assim, mas assim, eu vou postar aquela foto que o meu cabelo ficou melhor pro meu padrão, que eu achei Claro. que o minha, né, sair bonita na foto. Eu não vou sair postando Exatamente. aquela que eu não gostei. A gente até briga com as amigas quando postam, poxa, eu não fiquei legal nessa. Então a gente mostra aquilo que a gente quer que os outros vejam, não necessariamente aquilo que é a realidade dentro da nossa casa, do nosso ser, né? Exatamente. Então, é se conhecer, saber a sua realidade, aceitar a sua realidade e aquilo que a gente já falou, um dia de cada vez. É uma refeição de cada vez, é um dia de cada vez, é uma atitude de cada vez. A gente entender isso, a gente vai passar por esse momento de uma forma mais tranquila, porque é muito difícil, né? A gente já está num período não só de ficar dentro de casa, aí tem muita gente que não gosta, tem muita gente que tem que ficar com a família e às vezes não tem uma relação boa. E tem o medo de você sair, tem todo esse medo que a gente sente o tempo inteiro, né? É muita coisa. Então, a gente entender que um dia de cada vez e que a gente consegue fazer o que dá naquele dia e tá ótimo, sabe? E é ok. Um dia de cada vez, eu vou fazendo o que dá, amanhã eu faço o que eu consigo e pronto. E não se comparar, que é o mais difícil, eu acho. Eu, Lorraine, acho isso. Esse dia eu estava refletindo isso. Que eu ia tentar não ficar todos os dias no Instagram, na parte dos stories, né? O tempo inteiro. Eu ia tentar fazer outras coisas, porque isso estava me fazendo muito mal. Estava me comparando. É porque parece que está uma competição de produtividade. Não só na alimentação. Tá também fazer coisas, você mesmo disse, né? A gente vê muitas pessoas fazendo muitas coisas. Não, porque eu tô trabalhando em casa, eu já trabalhei, já li 5 livros, já fiz isso e, gente, nem levantei da cama ainda. A pessoa já acordou, já fez live, já leu livro, já não sei o que, e eu não consegui Já nem levantar. meditou, já fez comida E eu tenho muito, eu tenho problema com insônia, então eu durmo muito tarde, tem dia que eu não consigo dormir. Então, para eu acordar cedo, às vezes é ruim. Eu me cobro porque eu tô acordando tarde, porque todo mundo acorda às 6 horas da manhã, posta foto bonita com música, botando 6h10 da manhã, e eu fico, meu Deus, eu tô acordando 10 horas e não fiz nada. Sabe, umas coisas. Aí eu fiquei, não, vou dar uma. Não tem que filtrar, eu acho que isso é muito importante. Lô, eu adorei. Olha, eu vou deixar você encerrar, mas vou só fazer aqui. A Iná colocou uma frase aqui. A Iná, sua participação. Todos vocês, tá, gente? Tá ótimo. Vocês E tô tentando ler aqui também. Comentários aqui, eu não tenho nem como agradecer a participação de cada um. Não só que está assistindo, mas que foram colocando aqui, né, as suas opiniões, as suas experiências. E eu acho que ficou uma frase que ela botou aqui, fica linda para a gente encerrar e combina bem. Deixar, né? Ela fala assim desse momento, né? Do que você estava falando do se autoconhecer, do se olhar, né? E aí ela fala, deixa ele te conduzir para uma dança, uma leitura, dormir até mais tarde, olhar para o nada. E aí o que a Fernanda falou na semana passada, o que você está falando agora. A gente faz o que dá e vive uma refeição um dia de cada vez. Né? Exatamente. Eu só tenho que agradecer a você por ter entrado aí nessa parceria de estar aqui numa tarde, num feriado, conversando com a gente. Foi um momento lindo, assim, eu me controlei aqui porque me emocionei algumas vezes. Você sabe, vou deixar aqui público do carinho imenso que eu tenho por você. E eu vou com certeza. Né, da sua generosidade, em continuar conosco no núcleo, contribuindo. Eu sou só gratidão e alegria de verdade, viu? Vou deixar você encerrar aí e deixar o meu obrigada a cada pessoa que participou aqui com a gente e que assistiu e que mandou comentários. Pode encerrar aí contigo. Obrigada. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite, Fê, Nezan, por estar aqui. Eu adorei falar sobre esse tema, que eu gosto muito, eu acho essencial a gente sempre falar, né? Como eu falei, a nutrição comportamental, essa parte de comportamento, está no meu coração, na minha mente, e me ajuda muito, e eu sei que vai ajudar muitas pessoas ainda, né? E eu queria agradecer a todo mundo que estava aqui. Espero ter passado tudo que eu podia, né? Eu gosto muito de passar tudo que eu sei, eu sou assim, eu gosto, né? E então, me coloco disposta aqui também a dúvidas, né?
Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta depois que a Fê vai botar lá, vocês comentem, a gente entra em contato, a gente fala, né, sobre isso. Espero que tenha mais oportunidade, né, de estar Ai, se aqui. Deus E quiser, obrigada vamos sim. mesmo. Bora. E eu que fico super emocionada de ter essa oportunidade de estar com você, que eu admiro demais. A Iná aqui, que eu admiro muito também, tá assistindo, tá comentando, né? E só gratidão. Obrigada mesmo. E espero ter ajudado alguém, ter passado tudo, né? Esse conhecimento aí para vocês. Obrigada, Lu. A gente Exatamente. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Fica com Deus. Tchau. Tchau.